Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 11 de dezembro, a lição 11, ela tem como título O Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e dentro da história do cristianismo é a pessoa mais esquecida pelas pessoas quando elas fazem orações, quando elas fazem petições, elas esquecem de mencionar o Espírito Santo e não dão essa evidência da importância do Espírito Santo, porque até o próprio Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso para nós, que nós deveríamos orar assim, para o Pai que está nos céus, intercedendo o Filho e o Espírito Santo. Então, em todas as nossas orações, nós temos que mencionar o nome do Espírito Santo. E as pessoas não o consideram, e tem alguns até duvidam da existência da pessoa do Espírito Santo. E Jesus, para deixar bem claro a existência da pessoa do Espírito Santo, lá em João capítulo 16, versículo 14, ele nos diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quando ele fala ele está falando do Espírito Santo. E no grego, ele é um pronome pessoal grego masculino ele, ou seja, é uma pessoa, é um pronome realmente pessoal, que no grego se refere-se a realmente uma pessoa existente, e onde a função do Espírito Santo é glorificar a Deus. Só o Espírito Santo pode nos fazer, nos transformar, nos mortificar, nos fazer de nós novas criaturas e dar a nós um novo nascimento, um novo ser totalmente modificado em caráter para servir a Deus, uma nova vida para nós aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. E isso é feito através do poder do Espírito Santo. E a Sagrada Escritura diz que o Verbo estava com Deus e o Espírito Santo pairava sobre a imensidão da terra, e que ela era sem formas e ainda sob as águas naquele planeta escuro, né? E na criação do universo, o Espírito Santo estava lá junto, estava a Trindade junto na construção, na criação do universo. As obras do Espírito Santo são grandiosas, faz a conversão, de pessoas. E já no primeiro capítulo de João, nós vemos como é central, este assunto, quando fala-se do papel do Espírito Santo na vida das pessoas. E João nos diz que todos os que receberam o Verbo, isto é, todos os que creram nele, se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas na vontade de Deus, que está lá em João 1,13. As obras do Espírito Santo, elas são grandiosas na vida de uma pessoa, onde ela faz a conversão dela, leva ao arrependimento, leva elas a aceitarem a Jesus, transforma a vida espiritual dessa pessoa, e ela passa a nascer de novo, como ocorreu com Nicodemos, que ele questionou a Jesus sobre isto. O Espírito Santo mostra a verdade para as pessoas aceitarem o Evangelho, aceitarem essas boas novas. E isto, o Espírito Santo também, através disso, ele nos anima, nos dá força para nós seguirmos a Cristo Jesus, para que nós possamos dar testemunhos de Jesus em todos os lugares que nós formos. Ele nos convence do pecado, do caminho errado que nós tomamos, e mostra a direção que nós devemos tomar. E ele nos convence da justiça e também do juízo.
E por isso, meus amigos e minhas amigas, é uma bênção receber o Espírito Santo, porque ele nos certifica que Deus é verdadeiro, como diz lá em João 3,33. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que fala lá em João 16, versículos 8 até 11. O Espírito Santo ele desempenha assim e atua em um papel crucial e ativo no processo dinâmico, na conversão espiritual, uma transformação nas pessoas que foi descrito por Jesus como um novo nascimento. E foi quando ele explicou isto para Nicodemos. Ele leva as pessoas ao arrependimento, à conversão. As pessoas da Trindade possuem a mesma essência divina. Porém, cada um tem a sua tarefa, funções diferentes no plano de redenção, no plano de salvação da humanidade, onde o Espírito Santo ele é subordinado a Jesus e Jesus é subordinado a Deus Pai. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, ou seja, é um Deus triuno, onde eles possuem igualmente atributos com a eternidade, a onisciência e também poder. Muitos não acreditam na pessoa do Espírito Santo em decorrência da Bíblia não mencionar diretamente que ele possui um trono no céu, como o Deus Pai e o Deus Filho, que é narrado claramente ali em Apocalipse 22:3 e também em Atos capítulo 7, versículos 54 até 56. Mas tudo isso, essa crença do Espírito Santo, ela vai da fé de cada pessoa em enxergar a verdade. A função do Espírito Santo é glorificar Jesus, onde ele apresenta o Filho de Deus como uma pessoa da divindade, onde o Espírito Santo trabalha nos bastidores, por trás da mente da pessoa de Jesus, para glorificar o Deus Pai e o Deus Filho. O Espírito Santo trabalha no coração das pessoas para que elas sintam a necessidade de um Salvador. E o aceitem como o Senhor de suas vidas, e ele realmente glorifica, ele mostra, ele aponta Jesus. Em João capítulo 16, versículo 28, nos diz: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Essa expressão nesses textos, assim, vim do Pai, na tradução correta do grego seria vim do lado do Pai, né? Ou seja, Cristo, ele procede de Deus, né, do Deus Pai, mostrando que cada um tem o seu trono no tabernáculo celestial, onde Jesus, quando ele menciona que vim do Pai, ele veio do lado do Deus Pai, que ele tem um trono nas mansões celestiais. Quando lemos em João 15:26, quando Jesus diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E nesta passagem mostra a pessoa do Espírito Santo na sua função de dar o testemunho de Jesus. E que também nós observamos aqui nessa passagem, nesse texto, é que o Espírito Santo, que procede do Pai, ou seja, do seu trono do Pai, ou seja, o Espírito Santo também possui um trono no céu, porque ele procede, ele vem do Pai também. Ele vem para auxiliar a Jesus a proclamar a verdade e o Evangelho. João Evangelista, no seu primeiro livro, ele aborda a questão vital, né, do novo nascimento, que não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, que diz lá em João 1,13. E só ocorre o que ocorreu lá com Nicodemos para nascer de novo, por esse evento miraculoso em que ocorre pela influência ativa e estimulante da pessoa do Espírito Santo, que toca no coração, toca na mente da pessoa, e ela passa a aceitar a Jesus, passa a obedecer às boas novas e passa a segui-lo. E o Espírito Santo que acorda a pessoa dessa dormência assim, espiritual, ele alerta a pessoa
faz ela despertar, faz ela tomar consciência para a necessidade, para a realidade urgente que ela precisa ser salva. Ela precisa da salvação. E convence as pessoas que são pecadoras, que necessitam realmente de um Salvador, que necessitam de Jesus, para que enxerguem essa veracidade. É o Espírito Santo que faz realmente esse trabalho, né? E de tudo que o Deus Pai e o Deus Filho diz e faz, o Espírito Santo mostra para as pessoas isto. O Espírito Santo, além de ser o nosso Consolador, como Jesus menciona aqui, ele é especialista a nos convencer. Ele está ao nosso lado quando nós permitimos para isto. Porque Deus dá o livre-arbítrio. O Espírito Santo só vai entrar na sua vida se você permitir. E quando você permite, ele sempre estará lá para nos orientar, para falar conosco. Já em João capítulo 16, versículo de 8 a 15, nós observamos outras funções do Espírito Santo, que ele nos convence a nossa consciência da culpa em relação às nossas falhas quando nós pecamos e que nós precisamos de um Salvador que limpe de nós esses pecados e que deve ser removido da nossa vida. Ele nos convence da justiça e do prazer de nós fazermos parte realmente do corpo de Cristo para as coisas corretas, coisas certas, em vez de que nós sejamos egoístas e que nos leve à perdição. E o ponto também importante é que o Espírito Santo nos convence de que haverá um juízo e que hoje se aproxima na segunda vinda de Jesus, nos levando ao arrependimento e aceitando essas boas novas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe outro meio. A salvação é somente através de Jesus. E quando você aceita verdadeiramente a Ele, Jesus, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com entendimento, passa a manusear melhor as escrituras, passa a entender passagens bíblicas, para você entender que nós temos um Deus triuno e que cada um tem uma função, e a função é de salvar a humanidade. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que se aproxima, porque o próprio Jesus diz ali em Mateus 24 e Lucas 21, que os sinais realmente da sua segunda vinda, e quando ele voltar, ele levará você, seus filhos, a sua família e todos nós que o aceitamos a Ele como Salvador e Senhor e que obedecemos os seus mandamentos. Ele vai levar nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você estará na grande bodas do Cordeiro. Você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.